Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que merece muita nossa atenção, que nós precisamos ser vigilantes e prudentes para nós não cairmos nas astutas ciladas de Satanás. O tema de hoje é inimigo disfarçado. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai ser passada no livro de Josué, capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim: Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daqui do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram e se fingiram de embaixadores e levaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho, velhos, rotos e consertados. E nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. A primeira estratégia que nós percebemos do inimigo disfarçado é o conhecimento. O diabo conhece, ele sabe o que acontece nas nossas vidas, o diabo fica à espreita, se perguntando o que vamos aceitar, o que nós não vamos aceitar, ele manda coisas para saber, ter essa noção daquilo que a gente aceita ou não, ele sabe se nós somos pessoas vigilantes e prudentes, ele sabe se há em nós alguma fraqueza, alguma debilidade, alguma brecha. Então o primeiro ponto aqui é esse conhecimento satânico. O inferno sabe das coisas pertinentes a nós. O inferno conhece cada um de nós, pois ele manda as tentações dos seus agentes espiarem e verem aonde nós temos alguma debilidade, para saberem como está a nossa vida espiritual. Então Satanás é o primeiro a ficar à espreita, a ficar de olho na nossa vida. E a gente vê isso aqui nesse episódio, quando o versículo diz: Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daqui no Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande, de fronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Aqui nós percebemos esses inimigos deles, que na época eram inimigos humanos, e a gente percebe como eles ficaram sabendo. Da mesma forma como o diabo conhece quem somos dele, Deus conhece quem nós somos. Deus sabe se nós seguimos a ele, servimos com toda a integridade do nosso coração ou não, se estamos vivendo a nossa vida espiritual de qualquer jeito. Mas nós devemos ter em mente que esse conhecimento é sim sabido por Deus e pelo inferno. Nós também podemos perceber aqui os inimigos, que eram justamente esses povos, os heteus, os fariseus, os amorreus. Sabemos que o nosso inimigo hoje é Satanás. Aqui no tempo era físico, então eles guerreavam entre si, né? O povo de Deus tinha que guerrear contra esses povos. Mas hoje nós sabemos que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, hostes espirituais. Então nós percebemos aqui que aquele povo, eles eram os inimigos dele, assim como o diabo, o inferno, Satanás, os demônios, são os nossos inimigos hoje. Então não podemos pensar que o nosso inimigo não vai também usar pessoas, porque ele também usa. É claro que a nossa guerra não é com a pessoa, com o ser humano, mas ele pode sim, ele usa as pessoas que estão na mão dele, ele usa as pessoas que têm brecha, que se deixam ser usadas por ele. Então, Satanás usa essas pessoas, essas brechas, ele usa as tentações para nos defraudar espiritualmente. Porque ele quer arrancar de nós toda a vigilância que ele conseguir espiritual, toda a prudência, toda a sabedoria, e ele quer nos derrotar. O objetivo de Satanás com todos os seres humanos é levá-los ao inferno, mas Deus tem os seus. Deus tem os seus filhos, os seus escolhidos, os seus servos. Mas mesmo assim, mesmo Deus já tendo escrito todos os nomes que vão entrar no céu, nós devemos fazer a nossa parte. Nós devemos sim reservar, guardar, blindar, fazer de tudo ali para deixar essa área espiritual a mais protegida dentro de nós. Nós não podemos ser enganados pelo diabo. E nós percebemos aqui que esse inimigo, ele tem sim um lado que ele vem disfarçado, mas ele tem sim um lado que ele é muito conhecido por nós, como eu acabei de falar quem é ele.
mas ele vem sutil. E nós percebemos aqui esse comum acordo. Nós percebemos como Satanás, ele tem um comum acordo com as trevas. Ele tem um comum acordo com todos os demônios do inferno. E nós percebemos isso quando o versículo diz: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então eles estavam todos sabendo os planos, eles estavam todos ali agindo de comum acordo. Eles estavam ali justamente com o mesmo propósito. O inferno tem o mesmo propósito. Ele trabalha unido, ele trabalha junto. Porque até o próprio Senhor Jesus disse que o inferno ele não trabalha separado, porque a casa dividida ela não subsiste. Mas ele trabalha junto para que unindo as suas forças eles estejam mais fortes. Eles pensem e raciocinem juntos. O inferno ele tem esse comum acordo, ele sabe como trabalhar. O inferno trabalha junto de comum acordo para 3 objetivos: matar, roubar e destruir. Porque matar não é o suficiente. Matar a vida de uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa não é o suficiente para o diabo. Roubar, saquear os bens espirituais, dessa pessoa também não é o suficiente para ele. Mas ele quer destruir. E como ele faz isso? Fazendo que uma pessoa peque até o ponto que ela já rejeita o arrependimento, que ela não quer mais se arrepender. Ela cria uma dureza de coração e aí essa pessoa já está condenada. Então, nós percebemos aqui esse comum acordo e nós percebemos aqui que esse inimigo disfarçado, ele é astuto a ponto das suas estratégias malignas serem, como a gente vê no próximo versículo: se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai. A primeira estratégia de Satanás, ele já se mostra como o nosso inimigo. Ele já se mostra como aquele ser que quer sim o nosso mal, que é a nossa destruição. Mas ele também usa de estratégia para nos enganar, como o título dessa mensagem é Inimigo Disfarçado. Ele usa de estratégias para se disfarçar até de anjo de luz. Ou seja, quando nós percebemos que Satanás quer nos fazer, ele quer nos levar por um caminho que o Senhor não diz, sabe? Ele quer nos levar a acreditar em coisas que o Senhor fala para que nós não caiamos. Como quando o próprio Senhor Jesus diz que depois da vinda dele, muitas pessoas iriam se levantar dizendo que era o próprio Cristo, que era o Messias, e iam enganar a muitos. Mas por quê? Essas pessoas iriam estar em nome de Deus? Claro que não. Essas pessoas iam usar o nome de Deus, mas na realidade eram inimigos. Na realidade, essas pessoas eram usadas pelo próprio diabo para enganar aquelas pessoas que não têm discernimento algum, para enganar essas pessoas que não têm vigilância alguma, não têm prudência alguma com as suas vidas espirituais. Então o diabo ele aparece sorrateiramente disfarçado de um convite, de uma amizade, de um casamento, de uma coisa que pode parecer boa no começo, assim, você primeiramente olhando, mas depois que esse superficial passe, você vai instigar o cerne da situação. Nós percebemos aqui que o diabo é astuto, que o diabo quer a nossa destruição e que ele quer rapidamente nos destruir. Ele quer nos levar para o inferno com a maior pressa, porque ele sabe que o Senhor está voltando. Então essa pressa do diabo é justamente por isso, porque ele sabe que o tempo dele é chegado, o tempo dele de condenação, da eternidade inteira no inferno é chegado, O Senhor vai julgar também a ele também vai ali sofrer no inferno. Mas nós devemos pensar que o inimigo não está apenas aquele que a gente pode ver com os nossos olhos espirituais assim, aparentemente, não. Mas ele também está sorrateiramente nas situações, buscando enganar, buscando defraudar, buscando vir de forma sutil, escondido. Também podemos perceber um ponto muito importante, que é esse disfarce maligno. É quando Satanás se fantasia, se disfarça. E nós vemos isso nos versículos. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento.
Então nós percebemos aqui como aqueles moradores daquela cidade, daqueles povoados, eles se fingiram, como eles enganaram aquele povo e como nós podemos ver que Satanás usa de astúcia. O inferno também é perito e trabalha com disfarces, fantasias e enganações. Tudo aquilo que vem de Deus, a gente vê que é muito claro. Então, por exemplo, quando a gente percebe que a palavra de Deus ela é muito clara e quando alguém quer macular, ela transforma. Por exemplo, está assim na palavra de Deus: não ande de acordo com o mundo. O que Satanás vai fazer? Não, assim, esse ato aqui, ele não é do mundo. Você pode ganhar almas com ele. Você pode evangelizar outras pessoas. Na palavra de Deus está assim: o amigo do mundo é inimigo de Deus. O que Satanás fala? Não tem problema, você vai estabelecer pontes, conexões com essas pessoas. Imagina, você acha que tem problema você ir numa festa do mundo e assim, só para evangelizar? Nós nunca vemos na escritura, nem Jesus, ele não foi numa festa do mundo. Se vocês forem perceber, Jesus evangelizava nos montes, nos lugares nas cidades, ou então lugares até mais distantes da cidade, porque a multidão era muita gente que queria ouvir Jesus. Então, às vezes não dava para ele estar numa cidade, mas ele ia em lugares próximos e as multidões, as pessoas vinham até ele. Ele ia no templo, ele ia nas sinagogas. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus indo para uma festa de um deus grego, de um ídolo pagão, grego, romano ou qualquer outro tipo de idolatria pagã, e Jesus indo lá para, eu vou evangelizar essas pessoas, porque essas pessoas estão precisando. Sim, as pessoas estão precisando, mas naquele momento não era apropriado para isso, aquele momento não é o momento certo. Então quando você vê essas doutrinas, essas misturas, então de repente o carnaval é um lugar para o crente ir, né, na visão satânica, tá? Porque, afinal de contas, você pode ir para esse lugar, porque não tem problema nenhum. Vemos aqui a mistura. Deus não quer que a gente estabeleça misturas, alianças com o mundo. Como eu falei, o amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus fala que nós somos o sal, nós somos a luz, nós temos que brilhar, mas não lá nesse lugar, não é lugar pra gente estar, porque nesse lugar as pessoas não querem saber de Deus. Se você for perceber, as pessoas que estão lá conhecem, saíram de igrejas, saíram de lugares que ensinavam até a palavra de Deus, estão em lugares que estão totalmente contra o Senhor Jesus. Então esses são pequenos exemplos. Aqui foi até mais sutil ainda. Porque aqui essas pessoas, esses homens, eles estavam disfarçados de coisas boas, né? Então aqui não era nenhuma festa pagã. E aqui já estava até mais assim, eles queriam ser amigos daquele povo. Mas aonde estava esse engano? O Senhor Deus falou ali que não era para estabelecer aliança com nenhum dos povos que estavam próximos deles. Nem com os filisteus, nem com os amorreus, nem com os ferezeus, nem com os jebuseus, com nenhum povo. Não era para eles terem aliança. A ordem era simples. Era só eles cumprirem. Não era para ter casamento, não era para ter filho, não era para ir na festa, não era para ter amizade. Não era. Era simplesmente para destruir aqueles povos. Porque na época era assim. A Bíblia a gente vê que sim, eles tinham que ter essas guerras. Hoje a gente sabe que a nossa guerra não é contra as pessoas, mas é contra o diabo. Então, a gente percebe aqui que eles usaram esse disfarce. O disfarce que Satanás coloca. Ele pinta de batom, ele pinta de maquiagem, ele coloca ali uma veste bonita. Não que a maquiagem em si seja um problema. Eu tô falando que o diabo, ele maqueia uma situação. Ele força, ele dissimula, ele engana, ele mente, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Então nós percebemos também aqui a astúcia, justamente essa astúcia. Eles quiseram enganar, cegar a visão espiritual daquele povo. E a gente viu isso muito aqui falando. Eles colocaram vestes velhas, pegaram pão bolorento, pegaram roupas já bem usadas, pegaram odres velhos, rotos e consertados. Então a gente percebe essa astúcia, a gente percebe essa intenção que era enganar essas pessoas. E o diabo quer fazer a mesma coisa, ele quer enganar os nossos sentidos espirituais, ele quer enganar a nossa visão, ele quer enganar a nossa vida espiritual. Nós podemos perceber aqui um ponto muito importante, que é quando a situação chega até nós. E a gente percebe isso no próximo versículo, que diz assim: foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Então perceba esse convite, a aliança. Olha, nós somos de uma terra distante, então não tem problema vocês serem os nossos amigos. Aqui a gente vê esse engano. E essa situação chega a Josué. Essa situação vem até Josué, que era o homem escolhido por Deus, que era o homem que estava sendo já o sucessor de Moisés. Ele era o comando ali político
daquela região. Então a gente percebe ali que essa situação vai chegar até nós, mas o importante não é apenas essa situação chegar até nós, e sim a prudência que nós devemos ter, a atitude que nós vamos ter. As situações vão chegar até nós, e isso inúmeras vezes, mas nós devemos ter a atitude que Deus espera de nós. Nós devemos ter a atitude correta, a atitude exata, a atitude que o Senhor quer de nós. E nós percebemos também aqui essa aliança, essa pressa, que eles queriam ter essa aliança correndo com eles, né? Então, a gente veio de uma terra muito distante, não faz aliança conosco. Percebe? Sempre o diabo sempre vai insistir quando ele fala assim para Eva, né? Deus não falou para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? Eva já começa a conversar com a cobra. Não foi bem assim. Deus não falou pra gente não comer de nenhuma. Deus falou pra gente comer de todas, exceto essa. Ah, mas Deus tá mentindo pra vocês. Deus sabe, certamente Ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. E aquilo já estava uma conversa, né? Então ali a Eva viu que o fruto em vez de ter na cabeça de Eva a visão de proibido, a visão assim, isso é desobediência, não vou praticar. Não, o fruto já estava sendo bom aos olhos dela, o fruto já era aparente, o fruto já era bonito, o fruto já era cheiroso, o fruto já era lindo na cabeça dela. E Satanás faz isso. Aquilo que era proibido daqui a pouco tá bonito, daqui a pouco já tá com uma fitinha dourada, daqui a pouco já tá ali com uma outra vestimenta, daqui a pouco não parece tão mal assim, não parece tão pecaminoso assim. A amizade com o mundo passa a ser algo cobiçoso, já passa a ser algo assim desejável. E a gente sabe que justamente isso é onde está ali a astúcia do diabo, é onde está esse disfarce maligno, é onde mora ali o engano de Satanás. Então a gente percebe aqui essa aliança, essa pressa em estabelecer uma aliança. Satanás, ele quer sim ter uma aliança com o povo, muitas vezes de Deus. Porque a gente vê doutrinas totalmente estranhas, coisas que não estão na palavra, coisas que não estão na Bíblia, sendo hoje aprovado aos olhos de muitos. Satanás quer que nós nos aliancemos com ele. Não podemos ter alianças malignas estabelecidas dentro de nós. Ou nós temos aliança com Deus, ou nós temos aliança com o diabo. Então nós devemos perceber que as alianças com o diabo, elas se tornam sutis quando as pessoas não têm discernimento e não têm vigilância. Nós podemos perceber um outro ponto que requer a nossa atenção, que é o confronto, a desconfiança desse inimigo disfarçado, né? Então a gente vê isso no versículo 7, que diz assim: E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então perceba que eles já tiveram aquele ímpeto, aquela atitude de ir lá e confrontar. Não, mas vocês moram no nosso meio, a gente não pode ter aliança com vocês. A gente não pode ter esse meio de contato, essa familiaridade, essa amizade com vocês. No começo, aqueles israelitas até desconfiaram daqueles homens, mas depois eles aceitaram, a gente vai ver mais pra frente, eles aceitaram essa amizade, essa aliança com o próprio inimigo. Então devemos confrontar o mal e não aceitar as ofertas malignas. Se, por exemplo, a gente vê que o diabo ele quer que a gente seja amigo dele, por que você quer ser tanto meu amigo? Por que você está tão interessado assim na minha vida espiritual? Por que, Satanás, você quer tanto falar que uma música do mundo não tem problema? Por quê? Se pra você, né, se pro inferno não tem problema uma música do mundo, por que vem esse desejo de escutar? Estranho, né? Nossa, se não pode ir em certas festas, por que esse desejo? Para que essa pressa? Para que essa vontade? Por que será? Porque já é uma oferta do diabo. Reparem, ninguém chega assim, quer ser meu amigo? Não existe isso. Aqui esse povo já tá falando, olha gente, é isso, vocês fazem aliança conosco? Toda vez que alguém quer se autoafirmar, eu tenho muito caráter, eu sou uma pessoa muito boa, olha, você pode acreditar em mim que você não vai ter problema. Toda vez que essa pessoa diz isso, ela já tá dizendo porque vai ter problema, entendeu? Pode parecer até controverso, mas é verdade. Então nós percebemos aqui que o diabo sempre vai fazer ofertas, sempre vai fazer essas trocas, ele sempre vai querer defraudar e nos enganar espiritualmente. E nós precisamos ser pessoas firmes para nós não aceitarmos aquilo, pelo contrário, rejeitarmos, temos esse confronto, mas permanecemos pessoas que vão ser sim posicionadas espiritualmente. Também podemos perceber o sorrateiramente, esse engano que Satanás coloca. E nós percebemos isso no versículo 8, que diz assim: Então disseram a Josué: Somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: Quem sois vós? De onde vindes? Repara que eles queriam tanto ter uma aliança com aquele povo, que primeiro eles só queriam se apresentar e falaram: a gente é de longe, então tem aliança conosco. Como eles viram que Josué desconfiou, eles falaram assim: não, somos teus servos. Não, a gente vai ser servo de vocês.
Olha, não precisa se preocupar com a gente. Satanás faz isso. Não, isso, você acha que isso é profissional? Não, olha que coisa prazerosa, que coisa gostosa, que coisa deliciosa. Não precisa, não tem com o que você se preocupar. Não, tudo bem você pecar, depois Deus te perdoa, depois você pede perdão. Não, você acha que isso vai te separar de Deus? Você acha que isso vai fazer mal à sua vida espiritual? Não tem problema não. Esse é o plano do diabo. Esse é o sorrateiramente. Satanás, ele não começa sendo o senhor ali da vida daqueles que ele engana. Não, ele começa se dizendo seu servo. Eu sou seu servo, né? Aqui o povo falou ali para Josué, não precisa se preocupar com a gente não, a gente vai ser servo de vocês. Servo? Até que ponto que eles iam ser servos? Porque um servo, ele se submete à vontade do Senhor. Se aquele povo não queria se submeter à vontade de Josué, como que eles queriam ser servos? A vontade do povo? A vontade de Deus? Se eles não queriam se submeter, como eles queriam ter uma aliança, mesmo de trabalhadores? Fica impossível. Então nós percebemos aqui esse engano. Agora a gente vai ver como que esse engano aconteceu. E nós vamos perceber também o porquê esse engano aconteceu. Reparem quando o versículo diz: responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Repare que eles já queriam dizer que eles já estavam sendo evangelizados com o testemunho, né? Não, a gente veio, não foi nem por causa de vocês, foi por Deus. A gente veio que a gente ficou assim tão atemorizado por causa de Deus. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote, pelo que os nossos cidadãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Percebemos aqui esse engano. A gente vê aqui a mentira. Eles diziam que as sandálias, as vestes, os pães, os odres, tudo estava velho porque o caminho era muito longo. E na verdade o caminho demorava ali poucos dias. Não era esse caminho tão longo como eles diziam ser. Então repare, assim como aqueles gibeonitas usaram de astúcia e engano, Satanás usa de astúcia e engano para enganar aqueles que são filhos de Deus muitas vezes. Aqueles que não têm prudência, não têm discernimento. Então nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos ser prudentes, nós não podemos nos deixar ser enganado pela lábia do inimigo, nós não podemos se deixar ser enganado pelas mentiras, porque Satanás ele vai mentir, ele é o pai da mentira. O próprio Senhor Jesus fala que ele foi sempre mentiroso desde o início. Então nós percebemos que nós devemos ser diferentes, nós devemos agir com verdade, nós devemos agir com honestidade. Se há alguém entre nós que mente, esse alguém não é filho de Deus, é filho do diabo, porque o próprio Senhor fala que o diabo é o pai da mentira. Então nós devemos ter noção, perceber desse discernimento espiritual, que a nossa vida precisa ser firmada em Deus e nos padrões de Deus, nos padrões eternos, a palavra do Senhor Jesus. Então nós devemos pensar, raciocinar, sabe, não sair fazendo alianças na força do momento. E esse aqui é a primeira parte de um estudo sobre esse inimigo disfarçado. Ainda vamos ter 2 partes, né? Essa é a primeira e vai ter a segunda parte. Mas a segunda parte vai ficar para a semana que vem, que esse é um tema muito amplo, assim, a gente vê como esse tema abrange várias áreas. Aqui eles queriam, né, primeiro ter essa aliança com eles, simplesmente ali se aliançar, daqui a pouco eles já queriam ser servos. Então, como o Satanás ele vai usando várias áreas da vida do ser humano para acontecer esse engano. E essa mensagem que eu quero deixar com vocês, que nós venhamos ser vigilantes, que nós não venhamos cair nas astutas ciladas de Satanás. Fiquem com Deus e que Deus nos dê discernimento e sabedoria para cumprirmos a vontade dele. Fiquem com Deus. Tchau!